Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sander e hoje eu vou apresentar para vocês uma estratégia de diferenciação. Não importa se o seu produto é de alta demanda, não importa se tem muita gente vendendo o mesmo produto que você, os mesmos produtos que você, não importa. Sempre é possível você se diferenciar dentro do Mercado Livre e sair daquela briga de todo mundo vende e ninguém ganha dinheiro. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tática para agregar valor ao seu produto, para você se diferenciar de todo mundo dentro do Mercado Livre. Dá só uma olhada nessa ideia aqui. Olha só, para quem não sabe, isso aqui são modelos de câmera IP, aproximadamente lá para 2015, 16, 17, eu vendia esses tipos de câmera IP, câmeras de segurança, né? E você rolando aqui, você vê que todas as câmeras, ó, por exemplo, essa aqui chama uma atenção, essa aqui até que chama uma atenção, mas tirando essa, você vê que todas são basicamente iguais. E a gente sabe que dentro do Mercado Livre, o primeiro passo é chamar atenção. É claro que um dos itens que chama muita atenção também quando as pessoas estão rolando assim é o preço, mas o primeiro item que as pessoas olham é a foto. E você vê que algumas pessoas colocam coloração, colocam um design diferente atrás, coloca peças. Essa aqui colocou uma foto com fundo que não é branco, isso o Mercado Livre não permite. Mas as fotos são basicamente iguais. E qual que é a ideia de diferenciação? Por exemplo, quando eu vendi essa câmera, lá para 2015, 16, por aí, eu vendia muito essa câmera e eu tinha uma margem de lucro muito boa nela. E o que aconteceu? Depois, com a chegada dos chineses, eles começaram a baixar preço. E para eu ficar competitivo, a gente vai baixando. Só que chegou uma hora que não dá. Chegou uma hora que eu pensei, eu preciso me diferenciar, eu preciso fazer algo diferente da concorrência. Todo mundo jogando o preço lá embaixo, ninguém ganha dinheiro, enfim. Eu, para sair dessa briga de maluco, eu pensei, eu preciso me diferenciar. E eu comecei a lembrar do seguinte, sempre alguns clientes faziam as seguintes perguntas. Qual a distância de comunicação dessa câmera? Se ela fazia uma comunicação para longa distância e também se podia usar ela externa, né? E como ela não tem essas características, eu sempre respondia, não, a câmera não pode ser usada externa, não, a câmera não é para longa distância. Então, nessa ideia de diferenciação, eu tive a seguinte ideia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos favoritos. Eu vou dar exemplos de ideias de diferenciação, como nessa época, como que eu saí da concorrência. Eu identifiquei uma diferenciação baseado no que as pessoas querem, no que os clientes querem. Então, por exemplo, eu identifiquei que as pessoas queriam essa câmera para usar externo. Então, o que eu fiz? O anúncio não era esse, mas eu fiz para ilustrar aqui para vocês. Como eu trabalhava na Santa Efigênia, no centro de São Paulo, nessa época, eu tinha essa câmera, mandei fazer uma cúpula acrílica para a câmera poder ser usada externa. E junto a isso, eu coloquei um braço de ferro, exatamente como esse aqui, ó. Ou seja, eu agreguei valor a essa câmera, eu coloquei um braço de ferro e ainda coloquei uma cúpula acrílica para ela ser uma câmera blindada. Para ela ficar como uma câmera IP66, uma câmera para uso externo, uma câmera que pode ser usada a variações climáticas, né, que pode tomar chuva. E além disso, por exemplo, imagina essa câmera aqui na listagem geral. Óbvio que ela vai chamar atenção, porque ela tem um ferro diferente, ela está colocada dentro de uma cúpula. Então a pessoa que está passando pela listagem, a pessoa vai ver que essa é uma câmera diferente, que o anúncio é diferente, que ele oferece algo a mais. Automaticamente a pessoa vai ver essa foto, a pessoa vai ler o título. E no título eu sempre coloco essa abordagem, salientando que a câmera pode ser usada externo. Então olha esse título, câmera IP Wi-Fi blindada, índice de proteção 68. O índice de proteção é o nível de blindagem da câmera. Índice de proteção índice de proteção 68 é o nível que aguenta a umidade, que aguenta a água, que aguenta a chuva, que pode ser usada em ambientes externos. Então olha só, a pessoa vê essa primeira foto e na segunda foto, aqui eu não coloquei nada, mas eu fiz aqui uma imagem de chuva e é legal colocar uns explicativos. Essa câmera aguenta chuva, essa câmera pode ser exposta
a variações climáticas. Eu coloquei até aqui um valor de 5 mil, justamente para ninguém comprar, porque é um anúncio ilustrativo. Mas olha só, vamos voltar. Eu destaquei nesse anúncio, eu destaquei os diferenciais. Olha aqui, ó. Índice de proteção IP68, câmera blindada. E aqui o Full HD é a definição de imagem, isso é o de menos, mas o diferencial, o importante desse anúncio é isso aqui, ó, índice de proteção 68 e blindado. Ou seja, a pessoa está na listagem geral, vendo a lista de câmeras, a pessoa vai olhar o único anúncio que tem blindado é o meu. Então, óbvio que isso vai chamar atenção. Depois disso, a pessoa vai começar a ler as características, óbvio que o nome blindado e mais essa segunda foto chamou a atenção. Naturalmente a pessoa vai parar para olhar mais características, porque essa câmera aqui é a única que diz que é blindada. Então a pessoa vai querer tirar todas as dúvidas, a pessoa vai querer olhar todas as características. Então vamos lá. Aqui na descrição coloquei o seguinte, eu não escrevi uma descrição completa, eu só coloquei um resumo basicamente do que eu escrevo nos anúncios que eu faço. Então os anúncios que eu faço, nas descrições, eles têm os seguintes conteúdos. Aqui é o seguinte, na descrição, a maioria das vezes eu divido em 7 blocos. O primeiro é um resumo. Do que a câmera oferece. Aqui eu uso uma linguagem fácil para que todas as pessoas entendam do que se trata esse produto. O segundo bloco é uma ficha técnica. Aqui eu coloco as características mais técnicas, detalhes, nível de definição, enfim. Produtos, a maioria dos produtos eles sempre tem características técnicas. Então, no segundo bloco eu coloco essas características. No terceiro bloco eu coloco as configurações. Eu apresento as configurações e o legal é que nessa parte aqui, dependendo da complexidade do produto, esse terceiro bloco de configurações é a área que geralmente a gente sempre traz a consciência às pessoas do que o produto oferece, porque tem muitos produtos que eles têm várias configurações e a maioria dos anúncios eles nem mostram essas configurações para essas pessoas, e de repente uma dessas características poderia ser interessante, um fator decisivo para a pessoa fechar a compra. Só que as pessoas muitas vezes não colocam esses detalhes nos anúncios, então acaba passando despercebido. E aqui no quarto bloco, como configurar. E por que eu acho interessante colocar como configurar? Porque as pessoas não colocam. Então, como a gente está procurando diferenciais, é sempre legal a gente fazer o que as pessoas não fazem. Geralmente esse tipo de produto, de câmera IP, câmera Wi-Fi, elas precisam de configuração. As pessoas sempre têm dúvidas referente à configuração, referente à instalação, modos de uso. Então é interessante a gente colocar na descrição também as configurações. Por quê? Porque as pessoas não fazem. A nossa missão aqui é ser diferenciado. Então a gente vai tentar se diferenciar em todos os sentidos. O quinto bloco, modo de uso do produto, que também geralmente traz muitas funções à consciência que as pessoas não conhecem a forma que esse produto pode ser usado. Então, modo de uso também ajuda muito você colocar isso no seu anúncio para você fechar a venda. E aqui eu falo mais sobre o modo de operação, né? Aqui o tempo de envio, que eu posto em 24 horas. É claro que isso é até óbvio. Tempo de envio até óbvio, o Mercado Livre ele quer que você envie até 24 horas, só que tem muitas pessoas que não sabem, né? Sempre tem muita gente chegando no Mercado Livre, muita gente abrindo conta, e geralmente essas pessoas elas não têm todas as informações, então eu acho legal. Não custa nada a gente colocar essas informações, né? E aqui eu falo para a pessoa sempre que ela tiver em dúvida, ela entrar em contato via chat. E aqui eu sempre coloco o nome da empresa e conte conosco. Todos esses componentes, eles ajudam na fechada de venda. Então, eu sempre busco diferenciais em todos os anúncios que eu vou fazer. Independente de qual seja o anúncio, independente de qual seja o nicho, sempre há uma possibilidade de você agregar valor ao seu anúncio. Agora, olha só uma outra forma de se diferenciar, ainda falando desse modelo de câmera. Como eu falei para vocês, algumas pessoas elas queriam usar essa câmera externa, então eu fiz anúncio da câmera blindada para ela ser usada externa.
E para as pessoas que queriam esse modelo de câmera para longa distância, eu também arrumei uma solução para isso. Vamos lá? Olha aqui, ó. Desse produto eu fiz duas variáveis. A primeira era a câmera blindada e essa aqui, ó, é uma câmera para longo alcance. Você pode ver que geralmente esse modelo de câmera, ela tem algumas opções, com uma antena, duas antenas ou três antenas. Normalmente, cada antena dessa, ela é 3.5 dBi, 3 dBi ou 3.5 dBi. dBi é a potência de alcance que ela tem, que ela oferece. Então, olha só. Geralmente uma câmera dessa aqui tem 3 antenas com 3 dBi, então eu fazia um produto de longo alcance, uma câmera com 3 antenas de 12 dBi cada uma, ou seja, ela mais que triplicava a potência dela. E olha só como que eu destacava isso aqui, ó. É interessante no título também colocar a característica que a gente quer evidenciar. Olha lá, câmera super, longo alcance, Full HD, 3 antenas turbo. Só essa imagem diferenciada com essa câmera pequena, essas antenas grandes já vão chamar atenção. O segundo passo é a pessoa olhar o título, ela vai ver aqui, opa, câmera turbo. Nenhuma câmera que está no Mercado Livre é turbo, só essa é turbo, por quê? Vou dar uma olhada nela. O pessoal vai ver aqui, vai vir na descrição, nas características, e aqui vai ter o mesmo bloco com os explicativos que vai tirar todas as dúvidas da pessoa e ela vai entender o porquê que essa câmera é turbo. Aqui no resumo eu já coloco todas as especificações de longo alcance, coloco todas as especificações porque ela é turbo de forma resumida para que as pessoas entendam. A pessoa já vai bater o olho nesse primeiro bloco, já vai entender do que se trata. E embaixo tem as especificações técnicas. E aqui todas, nessa parte de baixo, nesses outros blocos, tudo que eu já falei, que vai diferenciar e vai fazer com que a pessoa se sinta encantada pelo seu anúncio, pela quantidade de informação que você está oferecendo, se comparado com a concorrência. Então é muito provável que a pessoa vai comprar no seu anúncio. É claro que aqui eu estou mostrando diferenciais desse produto no anúncio e você tem que deixar tudo muito evidente em toda a estrutura de anúncio. E dessa forma, de forma criativa, adicionando esses diferenciais, eu consegui voltar a lucrar alto nessas câmeras, né? Eu lembro que a minha margem começou a cair e depois que eu tive essas ideias, eu voltei a lucrar mais de 100% de novo. Porque olha só, que nem eu falei, nessas ideias eu agreguei câmera de longo alcance, agreguei a câmera à prova d'água e também mais esse braço para deixar a câmera virada para baixo, num formato de câmera profissional, de câmera pública, de câmera de rua. Então, dessa forma, eu agreguei valor e voltei a lucrar mais de 100% em todas as minhas vendas. E por que eu achei interessante exemplificar, mostrar esse exemplo desse produto? Porque é sempre possível você fazer alguma estratégia para valorizar o seu produto e não importa o que você venda. Se você vende tênis, você pode colocar uma palmilha mais grossa, mais macia, você pode colocar uma meia que não vai suar o pé, você pode colocar o anti-odor. Aí olha só que legal, acabei de lembrar uma outra coisa que eu fiz também. Nesse mesmo tempo que eu vendia essa câmera, eu vendia um kit de câmeras sem fio. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui para exemplificar para vocês. Então o kit NVR é esse aqui, ó. O kit NVR é um kit de câmeras também, tá? Pode ser de 4, de 8, 16 câmeras. Eu vendia um kit de câmeras exatamente como esse aqui, ó. Você pode ver que aqui está escrito IP66 e como eu já falei, isso aqui é o nível de blindagem da câmera e aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu vendi esse tipo de câmera e esse tipo de kit, aí começou a chegar os chineses aqui, começaram a vender também e jogar a margem lá embaixo. O que eu fiz para me diferenciar e voltar a lucrar até mais do que 100% com esse kit aqui? Eu aproveitei dessa característica IP66. Esses produtos, às vezes ele apresenta uma defasagem que não deveria acontecer, que é, às vezes entra água nas câmeras. Por mais que a câmera seja feita para ambientes externos,
às vezes entrava água e queimava a câmera. Então, o que eu reparei? Eu comecei a ter alguns retornos, alguns pedidos de troca para esse material, e obviamente que se eu estava tendo esse tipo de problema, a concorrência também estava tendo. Então, eu comecei a pegar esses kits, mandava para um especialista, mandava ele vedar todas as câmeras de forma especial, cobrir todas as frestas para que não entrasse água de jeito nenhum, e comecei a vender os kits como IP68. Então, assim, mandava vedar essas câmeras com um custo muito baixo e vendia com um valor bem mais alto. Por exemplo, se eu vendesse esse kit por R$2.000, eu estava vendendo por R$2.500. E por quê? Porque só eu tinha esse modelo de kit IP68, ou seja, o nível de blindagem máximo. E depois que aconteceu isso, eu comecei a vender muito mais, lucrar muito mais, parei de ter troca de produto. Comecei a ter boas avaliações, essas boas avaliações fazem a gente vender muito mais e daí foi só sucesso. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que sempre existe a possibilidade de você diferenciar o seu produto. Você só precisa ter criatividade e observar bem as necessidades dos seus clientes. Então essa é a estratégia de hoje, espero ter ajudado, espero que consiga ter expandido suas ideias. Como eu falei, sou especialista em diferenciação de negócios. Se você tem um negócio e não sabe como se diferenciar, deixa aqui nos comentários que eu posso te ajudar, posso te dar uma dica, posso te dar uma estratégia. Se você precisa de mais ideias, de mais estratégias para saber como diferenciar os seus produtos, você precisa participar da minha consultoria. Eu deixei o link aqui na descrição. Se eu já consegui te ajudar a ter ideias, dá o like, se inscreve no canal e fica ligado porque todos os dias eu vou postar vídeos novos de estratégias diferentes, de nichos diferentes. De repente, o nicho pode ser o seu. Fica ligado aqui para os próximos vídeos e até mais.